Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aos novos inscritos, a vocês que lembram sempre de deixar os likes e, claro, a vocês que compartilham esses vídeos. Também a vocês que os veem nas outras redes sociais, tá bom? Muito obrigada mesmo a vocês que, além de tudo, me acompanham nos jornais da Jovem Pan e diariamente no programa 3 em 1. Eu só tô dando uma passada aqui hoje porque, no momento que eu tive intervalo hoje na minha rotina, eu aproveitei para começar a ler o último livro, né? O livro que recentemente o Fábio Gonçalves publicou, que é este aqui, O Retrato Doente e Outros Contos de Morte e Solidão, pela Danúbio Editora. Eu fiz um vídeo aqui no passado chamado Um Milagre em Paraisópolis, que é o nome, né, o título do seu romance de estreia. Se você não assistiu, vou até deixar aqui na descrição. Ali eu faço um elogio, porque realmente eu acho que o Fábio é um talento extraordinário, né? E nesse aqui, eu li só o primeiro conto, que é aquele que dá nome, e com muita justiça, à seleção, O Retrato Doente. E caramba, por um momento assim, eu saí daquela chateação que é da mesmice do dia a dia, né? Porque o Fábio ele é tão bom, ele é tão bom, ele é tão bom, que num conto absolutamente triste, ele consegue ter aquele humor assim, aquela ironia fina de quem está propondo para gente uma reflexão sobre a loucura humana, né? Mas evidentemente sem deixar de fora o riso. Então ele mistura assim uma mini tragédia e o riso no mesmo conto. E esse conto, evidentemente, tem como pano de fundo a loucura em que as pessoas caíram durante a pandemia, né, durante essa história da Covid. E eu não quero estragar a surpresa de vocês, tá? Mas O Retrato Doente é sobre um retrato mesmo. Então, o conto é sobre uma senhora que ela tem certeza absoluta que o vizinho, um belo dia, ela olha pelo buraco da fechadura, né? O vizinho ser retirado do seu apartamento num saco próprio para falecidos, né, sendo levado pelo IML, e a partir daquele momento ela começa a entrar numa paranoia de que a Covid, que só poderia ter sido, claro, que outra coisa teria levado o seu vizinho, né? Que a Covid ela se infiltraria pelas suas paredes e chegaria a ela, e aí ela começa a ter todo tipo de loucura e compra isso, compra aquilo, e passa pio-sol no piso, e etc. E desesperada, coloca celofane na fresta da porta. Ou seja, ela adoece, tá? Essa é a verdade, ela adoece, ela se deixa arrastar pela loucura, né, do medo de algo que ela não vê, mas que a domestica completamente, né? Não sei se vocês repararam que ao longo da pandemia foi isso que a imprensa fez, ela explorou de maneira sensacionalista, e eu não diria nem desumana, mas de maneira assim, a considerar o ser humano não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento de amplificação da audiência, e explorou as fraquezas comuns que a gente conhece do ser humano, como, por exemplo, o medo, né? A gente sabe que o jeito mais, bom, pelo menos é como os pragmáticos dizem, né? O modo mais eficaz de governar é explorando o medo e a esperança das pessoas, porque são as paixões primárias, pelo menos lá o Spinoza as descrevia como as paixões fundamentais do povo em geral, né? Daqueles que não são capazes de autodomínio, não são capazes de se conduzir pela razão, não são capazes de educar à vontade, de se perguntar se eles estão sendo feitos de idiotas pelos outros. Eles simplesmente reagem emocionalmente a tudo que acontece ao seu redor. E as paixões fundamentais seriam ali o medo e a esperança, né? Então, em teoria política, evocar essas duas paixões é algo que se faz há muitos séculos, né? E evidentemente que quando a gente olha na imprensa, a gente vê a mesma coisa. O medo é explorado o tempo todo quando jornais sensacionalistas veem um acidente com alguém conhecido ou algo do tipo, ou uma catástrofe, né? Como é que eles chamam? Calamidade sanitária, né? Essa historinha aí. Eles exploram ao máximo justamente essa fraqueza humana, né? De que é o medo que as toma. E durante toda a pandemia, o que eu reparei foi que vários jornais simplesmente apostaram em ganhar em cima do adoecimento coletivo. Estimularam a levar as pessoas ao delírio, tá? Por isso que a gente viu gente usando máscara dentro dos carros com os vidros fechados, chegou a esse ponto. Acho que os caras acham, nossa, vai entrar pelo motor do carro e vir me pegar o vírus. Então, esse adoecimento psicológico, né? Esse adoecimento da alma, para o qual Platão, por exemplo, via na filosofia um antídoto, né?
filosofia por Platão, seria um remédio justamente para a alma, porque a alma também adoece. Foi o que a gente viu na pandemia, as pessoas adoecerem. E o adoecimento da alma, ele acaba se estendendo e dominando o corpo. E é sobre isso, na verdade, esse conto, tá? É sobre esse tema clássico da condição humana. E o Fábio Gonçalves teve a genialidade, como sempre, porque ele é um grande escritor, não tenho dúvida. Eu li esse conto, tive aquele mesmo impacto que eu tive quando eu li o Milagre em Paraisópolis, o primeiro capítulo, que eu li o primeiro capítulo e falei, caramba, isso aqui é bom. E aí, no mesmo dia eu terminei. E isso aqui eu tô com a mesma impressão. Eu li o primeiro e falei, desgraça, agora eu vou ter que continuar com os outros, né? E esse primeiro conto fala justamente sobre isso, né? Sobre como que o adoecimento da alma leva justamente à degradação do ser humano por completo, já que a alma, claro, é a nossa essência, o adoecimento da alma, o adoecimento psicológico leva à degradação completa do ser humano. E aí, nesse seu processo de adoecimento psicológico, né, essa senhora, ela de repente começa a olhar para o retrato de seu falecido marido, que é um retrato que eles tiraram durante a lua de mel, quando ele estava na praia e ele estava lá todo saudável, né? Sem camisa, com seu bigode, jovem e tal. E ela começa a olhar para aquele retrato e ela começa a entrar em pânico, porque ela fala: meu Deus do céu, ele está todo desprotegido. Ele pegou o vírus e ele está adoecendo. E ela começa a ver o retrato adoecer. Tá? E chega a esse ponto. Eu só não vou contar mais para não estragar mais a surpresa, mas o que eu quero dizer para vocês é que o que a gente repara quando a gente fala de um escritor que não é comum, que é um cara que realmente consegue tocar o próximo, ele pega um tema que está aí, é algo da condição humana, né? E a gente vai observar ser premissa tanto de várias filosofias, teoria política, etc. Ele pega esse tema, qual foi o contexto imediato que nos tocou a todos? A história da pandemia. Aí ele pega descreve com perfeição a sua personagem nos trejeitos, no falar, nas palavras que ela usa, na maneira como a casa dela é arrumada, em tudo. E aí ele tem uma descrição absolutamente realista de algo que pode ter acontecido e que ao mesmo tempo descreve um fenômeno ao qual os seres humanos sucumbem desde que o mundo é mundo. Então, cara, fica mais uma vez a minha recomendação do livro, tá? Do Fábio Gonçalves. Aliás, não sei se vocês sabem que essa quinta-feira, lá na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, o Paulo Briguet vai estar aqui em São Paulo às 6h30 da tarde para lançar o Nossa Senhora dos Ateus. O Paulo Briguet, que é, para mim, o maior cronista brasileiro em atividade. E eu não sou a única que penso assim. Então, muita gente pensa também, tá? Porque o cara realmente é extraordinário. E eu tô pensando em não só levar o meu livro, Nossa Senhora dos Ateus, para o Paulo Briguet autografar, mas espero encontrar por lá o próprio Fábio e poder tecer para ele pessoalmente elogios a esse seu mais recente livro. Mas assim, se você é uma pessoa que tem pouco tempo para ler e gosta de literatura que te obriga a reflexões profundas, fica aí a dica, tá? Porque é curto, são contos, então cada conto você vai ler em 10 minutos. Então, se você tem pouco tempo por dia para ler e quer, claro, aprimorar até o seu conhecimento da língua portuguesa, então gosta de ler autores brasileiros, o Fábio é um desses novos autores que a cada lançamento nos surpreende. E esse aqui, só para esse conto de abertura do livro, eu já estou imaginando que o livro, do começo ao fim, vai ser daquele tipo que nos mantém alerta e sem sono, tá bom? Fica a dica aí, tá na descrição. E de resto, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Essa loucura tá para voltar com essa historinha aí da variante Ômicron e etc, né? Eu escrevi sobre isso sexta-feira lá na Jovem Pan e vou deixar também na descrição a matéria que eu escrevi sobre esse pânico coletivo que estão tentando reacender com esse surgimento da variante Ômicron, né? Tentando desesperar as pessoas e tentando usar da tendência humana para o adoecimento da alma, tentando fazer disso um instrumento para a elevação de audiência. Não se deixem levar pela exploração de suas fraquezas. Mantenham-se firmes, porque aquilo que é essencial, ele a gente só alcança por meio de reflexão, e não se deixando levar pelas milhões de notícias sensacionalistas
que tem nós só um númerozinho para ampliar suas tabelas de audiência, tá bom? Obrigada aí pela companhia e até a próxima.